polícia chega para avisar que a partir de agora não é mais o dono que manda aqui. Mas você vai ver nessa reportagem que o fazendeiro não é muito de aparecer. Então quem recebe a notificação é um funcionário. A fazenda ela está toda embargada. O pecuarista, que tem 11 fazendas no município de Barão de Melgaço, é acusado de desmatar parte do Pantanal mato-grossense para plantar capim e fazer pasto para boi. As propriedades dele vão ser administradas por uma empresa escolhida pela Justiça até que terminem as investigações sobre esse crime ambiental de proporções gigantescas. O Fantástico sobrevoou a região afetada. As áreas onde houve desmatamento somam 80 mil hectares. É o tamanho da cidade de Campinas, em São Paulo. Os investigadores dizem que a intenção do fazendeiro era aniquilar a vegetação mais alta. Por isso, essas imensas manchas cinzas na paisagem quando se olha de cima. São o que restou de árvores que perderam todas as folhas. Resultado de um processo chamado de desfolhamento químico, obtido quando se faz uma pulverização criminosa, ao lançar de avião toneladas de agrotóxicos sobre a mata preservada. Aqui de perto a gente vê ainda melhor o efeito devastador desse tipo de aplicação de agrotóxico. É uma floresta morta. Depois que perdem as folhas, algumas árvores até continuam de pé, mas estão totalmente secas, sem nenhuma vida. Com isso, o proprietário consegue o que ele quer: abertura de espaço para a entrada do sol e o surgimento de capim, para transformar essa área em pastagem para gado. A investigação descobriu que, para ter um efeito assim, numa área tão vasta, o pecuarista investiu tempo e uma fortuna. Fez a aplicação de herbicidas ao longo de 3 anos. E as notas fiscais apreendidas revelam que só com a compra de agrotóxicos ele gastou 25 milhões de reais. Jean Carlos Ferreira foi um dos primeiros fiscais da Secretaria do Meio Ambiente de Mato Grosso a inspecionar a área. Quando ele joga diretamente de avião, além dele matar essas árvores, influencia também diretamente na fauna e principalmente na água. Segundo a Secretaria, na pulverização aérea, o fazendeiro usou 25 agrotóxicos diferentes. Um deles tem a substância 2,4-D. O professor Vanderlei Pignatti, da Universidade Federal do Mato Grosso, diz que é a mesma presente na composição do chamado agente laranja, um desfolhante químico altamente tóxico usado pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Com o herbicida, as tropas americanas desmatavam florestas para impedir que soldados inimigos se escondessem embaixo da vegetação. 2,4-D, ele é bastante estável e ele é carregado pelo vento a 20 a 30 quilômetros longe, que vai atingir outras cidades, outros sítios e outras áreas de plantação. Quer dizer, o alcance dessa pulverização pode estar muito além do que se imagina. Muito além do que se imagina. No Pantanal, peritos comprovaram em laboratório a contaminação em amostras da vegetação, do solo e da água. Os produtos são classificados com potencial de periculosidade ambiental 3, ou seja, perigosos ao meio ambiente. Existem pessoas que vão estar fazendo o uso dessa água com sistemas de tratamentos não tão robustos, bem como o consumo dos peixes e demais animais locais que podem estar com esse material bioacumulado. A gente está falando de uma exposição de risco de saúde mesmo. O crime foi descoberto por uma denúncia anônima, apesar de o governo do estado fazer o monitoramento por satélite e por terra. A secretária estadual de Meio Ambiente diz que o caso levou a uma mudança de protocolos na fiscalização e que está investindo em tecnologia e contratação de pessoal. Nós temos um estado muito grande, com dimensões de alguns países europeus juntos, que as exigências que venham ser impostas ao infrator incluam as medidas reparatórias. É o que nós sempre nos preocupamos ao estabelecer uma infração que cause dano. A polícia diz que parte das provas de que houve o chamado desmate químico para a criação de pastagens foi encontrada dentro das próprias fazendas. Aqui, neste galpão, ainda está estocada
mais de 1 tonelada de sementes de capim, que ia crescer no lugar de mata preservada, no Pantanal brasileiro. Foi muito mais que isso no total. As notas fiscais revelaram que o pecuarista comprou 240 toneladas de sementes de capim especial para pastagens. Uma espécie exótica para o Pantanal, diferente da que nasce naturalmente aqui. Os investigadores ainda encontraram nas fazendas uma grande quantidade de embalagens vazias dos agrotóxicos. O avião alugado pelo fazendeiro está apreendido neste hangar. Na empresa que fez a locação, a polícia teve acesso ao plano de voo elaborado para a pulverização criminosa. A aeronave tem capacidade para despejar em 5 minutos veneno que pode desmatar uma área do tamanho de um campo de futebol. A nossa investigação está bem robusta nesse sentido. O material encontrado aqui, ele é comprovado pelo laudo pericial. Todas as notas fiscais, todo esse material, ele vem corroborando a nossa investigação. A polícia quer responsabilizar também o piloto do avião, Nilson Costa Vilela, e o agrônomo Alberto Borges Lemos, que é acusado de fazer a escolha dos produtos desse coquetel de venenos. Mas os investigadores afirmam que o dano ambiental monstruoso foi causado pelo proprietário das fazendas. Ele é o principal responsável. Ele é Claudeci Oliveira Lemes, de 52 anos. Um fazendeiro com histórico de crimes ambientais. Já é réu em 2 processos. Tentou alterar o curso natural de um rio e foi flagrado desmatando vegetação nativa em área de especial preservação. Desde 2019, tem 15 autuações por danos ao meio ambiente no Pantanal. Agora, no período em que fazia o desmatamento químico, deveria estar recuperando a vegetação em áreas das fazendas. Pelo menos, era o acordo que tinha assinado com o Ministério Público. Fomos até uma das empresas do fazendeiro, uma transportadora em Rondonópolis, a 220 quilômetros de Cuiabá. Ligamos para um funcionário que tem contato direto com ele. Meu nome é Paulo Renato, eu sou repórter do programa Fantástico da TV Globo. Claudeci nos ligou de volta e marcou de conversar com o Fantástico. Não, eu tô indo para Cuiabá, podemos conversar em Cuiabá? Podemos, eu te espero aqui. O local combinado foi o escritório dos advogados dele em Cuiabá. Quando chegamos, o repórter cinematográfico Júnior Alves registrou que Claudeci estava lá dentro e falava com um funcionário, o mesmo que nos recebeu minutos depois. Quando entramos, Claudeci não estava mais lá. Sem saber que tinha sido gravado, mandou um dos advogados dizer que não viria mais para a entrevista. Claudeci ainda não apareceu também na delegacia para ser ouvido neste inquérito. O depoimento agora está marcado para terça-feira. É o que falta para o Ministério Público apresentar a denúncia à Justiça. Alguns crimes são muito nítidos, que a gente já pode adiantar, que é o uso e a aplicação indevida de agrotóxico, o desmatamento de área de proteção ambiental e áreas de preservação permanente, e o crime de poluição em razão da destruição significativa da flora. E isso por várias vezes. E como fez várias vezes, ainda é impossível se ter uma estimativa de quantos anos de cadeia ele pode pegar se for condenado. Mas as multas já estão calculadas. Somadas, chegam a quase 2 bilhões e 900 milhões de reais. Claudeci ainda vai ter que arcar com a reparação dos danos ambientais que causou ao Pantanal. São mais 2 bilhões e 300 milhões de reais para recuperar a vegetação. Uma recuperação de uma área daquele tamanho, eu prevejo no mínimo uma década e muito difícil e bastante custoso. Os advogados de Claudeci Oliveira Lemes dizem que ele vem cumprindo o acordo de reposição florestal feito com o Ministério Público de Mato Grosso e que a vegetação indicada nas investigações foi queimada em incêndios no Pantanal. Também em nota, o advogado do piloto Nilson Costa Vilela diz que seu cliente aplicou sementes nas fazendas citadas no inquérito, mas nega a acusação de despejo de agrotóxicos para desmatamento químico. Não conseguimos contato com o agrônomo Alberto Borges Lemos. O Pantanal é um patrimônio
da humanidade. Foi o maior dano ambiental causado até hoje na investigação, tanto da delegacia quanto do órgão ambiental da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Olha, nós temos muitas provas que foram colhidas, né? Tem muitos relatórios técnicos, foi feito por sensoriamento remoto, toda a análise, né, de imagens, inclusive demonstrando claramente que essas áreas não foram objeto de fogo, porque a semelhança é muito grande. Esse tipo de desmate tem que ser coibido com a mão bem forte do Estado.